está no ar mais um TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas que apresenta as novidades do TRT da Terceira Região. E hoje você confere. Trabalhador é dispensado do serviço depois de comunicar à empresa que era portador do vírus HIV. Testemunhas em processos trabalhistas não podem sofrer ameaça por parte da empresa. No quadro Ossos do Ofício, vamos conhecer situações inusitadas vividas pelos oficiais de justiça. E no quadro Nas Horas Vagas, um juiz alivia a tensão praticando artes marciais. Tudo isso agora no TRT das Gerais. De acordo com o TST, dispensar um empregado porque ele é portador do vírus HIV ou de outra doença grave é uma atitude discriminatória. Mas algumas empresas agem desta forma com os funcionários que estão doentes. Acompanhe a reportagem de Lídia Duarte. Desde o início da epidemia, em 1980 até o ano passado, foram registrados no Brasil quase 610 mil casos de AIDS. Atualmente, ainda há mais casos da doença entre os homens do que entre as mulheres. Em 2010, chegou a 1,7 casos em homens para cada um em mulher. Mas essa diferença vem diminuindo ao longo dos anos. Valdecir descobriu que era portador do vírus HIV há 22 anos. Desde então, passou a sofrer o preconceito, até mesmo no mercado de trabalho. A instituição onde eu trabalhava, uma escola católica, minha chefia descobriu que eu tinha o vírus HIV e foram me excluindo do ambiente de trabalho. O banheiro que eu usava era um banheiro separado, o copo que eu usava não eram as xícaras que todos usavam, era um copo descartável, e eu fui perdendo meu espaço no trabalho. Hoje, Valdecir é presidente de um grupo que apoia e ampara soropositivos em Belo Horizonte. A associação existe há 21 anos, atende por dia 200 pessoas, oferece alimentação, fisioterapia e até atividades físicas. De acordo com o presidente, a maior dificuldade enfrentada pelos portadores do vírus é conviver com preconceito. As pessoas continuam sofrendo muito com preconceito no local de trabalho. Não só pela dificuldade que a pessoa tem com o tratamento, mas pelo preconceito. Pelo preconceito que é resultado da falta de informação total dos colegas de trabalho, que quando descobrem que a pessoa tem o vírus HIV, vem os grandes julgamentos, né? É homossexual, é sujo, é profissional de sexo, e a pessoa acaba sendo excluída. Um caso de discriminação foi parar aqui na Justiça do Trabalho de Minas Gerais. Um funcionário foi dispensado após comunicar à empresa que era portador do HIV. Testemunhas afirmaram que depois que o empregado alegou que tinha o vírus, foi rebaixado de cargo e passou a exercer tarefas de menor importância. Segundo o relator do processo, a Constituição Federal proíbe qualquer tipo de discriminação, inclusive no local de trabalho. Quando ele está trabalhando, produzindo, o empregador tem que tratá-lo como a lei determina, sem discriminação de qualquer natureza. A partir do momento em que ele exerce suas atividades normalmente, ele é dispensado, e essa dispensa se caracteriza como uma dispensa discriminatória, como foi o caso que nós estamos discutindo, essa dispensa é arbitrária e é vedada. Então a legislação, ela prevê a punição, inclusive essa por indenização por danos morais, que afetou ao íntimo da pessoa, que afetou a sua autoestima. Então, há sim uma forma de se responsabilizar o empregador que age dessa forma discriminatória no local de trabalho. O TRT de Minas garantiu ao trabalhador o direito de reintegração no emprego e a empresa foi condenada ao pagamento de R$10 mil por danos morais. Que é isso? 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 A senhora sabe o que significa a palavra atermação? Ah, não sei, amor. Me desculpa, mas eu não sei não. Sei não. Eu não sei não. Conheço a afirmação. Vem de aterro? O que é isso? Não faço a menor ideia. Não sei não. O que é isso? Uma coisa relacionada com o termo. Tem a ver com terno, com roupa? A termação? Colocar em termos. A termação é a redução a termo, a uma forma escrita, de uma reclamação verbal.
O trabalhador, quando ele vem à Justiça do Trabalho, ele pode fazer 2 tipos de reclamação. Reclamação por escrito, com o advogado, ou a reclamação verbal, e aí há um processo que se denomina atermação, num setor específico do nosso tribunal, de servidor próprio para isso, que vai receber os fatos narrados por aquele trabalhador e vai colocar isso no papel, para o juiz ler, para poder o juiz colocar isso no processo e para instruir o processo. Então, na verdade, é a transformação da denúncia ou da causa de pedir e dos pedidos feitos de forma verbal a um servidor do tribunal que vai reduzir isso a termo, por isso a atermação, na forma escrita. No quadro Encurtando Distâncias de hoje, vamos conhecer Caxambu, cidade que faz parte do Circuito das Águas e concentra o maior complexo hidromineral do planeta. Caxambu está localizada a 348 quilômetros de Belo Horizonte, no sul de Minas. O município foi fundado em 1711 por bandeirantes. É uma das principais cidades do Circuito das Águas e concentra o maior complexo hidromineral do mundo. No século XIX, a família imperial vinha do Rio de Janeiro em busca das propriedades medicinais das nascentes da região. Até mesmo a princesa Isabel visitou o local para se tratar de uma suposta infertilidade. Atualmente, Caxambu tem mais de 21 mil habitantes. A Justiça do Trabalho chegou à cidade em 1989. A vara tem hoje 16 servidores e recebe cerca de 1.600 processos por ano. No sul de Minas, uma funcionária foi dispensada porque participou como testemunha em um processo trabalhista. Ela procurou a justiça e ganhou indenização por danos morais. Confira a reportagem. Eliane veio à Justiça do Trabalho para conseguir uma rescisão indireta do atual emprego. Ela é operadora de caixa de supermercado e, depois de ter sido agredida por alguns clientes, ficou com medo de continuar no serviço. Pedi eles para me transferir de loja, eles não me transferiram. E eu fiquei lá, convivendo com medo. Marta, que é embaladora, viu a situação constrangedora da colega de serviço. Mesmo ainda trabalhando no supermercado, ela resolveu ser testemunha neste processo. Acho verdade, né? Assim, que a gente não tá mentindo, né? Tá falando a verdade, o que aconteceu. As testemunhas devem ser levadas à audiência sem necessidade de convocação. Caso não compareçam, podem ser intimadas pela justiça. Toda testemunha deve dizer o nome, nacionalidade, profissão, idade e residência. Quem for parente até o 3º grau, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso e seu depoimento valerá como simples informação. Em caso de falsidade, a testemunha estará sujeita às penalidades legais. Quem é testemunha em um processo não pode sofrer nenhum tipo de represália ou ameaça por parte da empresa. Mas na cidade de Pouso Alegre, a 400 quilômetros de Belo Horizonte, uma funcionária foi mandada embora por ter testemunhado em um processo. A trabalhadora procurou a justiça e ganhou uma indenização de R$20 mil por danos morais. O caso foi julgado pelo TRT Minas. Os dirigentes da fábrica de alimentos alegaram que já iam mandar a funcionária embora porque estavam insatisfeitos com o desempenho dela. Mas a trabalhadora comprovou que na última avaliação recebeu elogios pelo serviço prestado. Essa advogada explica que, neste caso, ficou evidente a má-fé da empresa. Quem vai a juízo prestar um depoimento enquanto testemunha está prestando um serviço de utilidade pública, um serviço público. Não há vedação legal a que um empregado vá a juízo pelo simples fato dele ser empregado. As vedações elas estão regulamentadas no artigo 405 do Código de Processo Civil. Se você dispensar um empregado porque ele foi a juízo e prestou um depoimento que de alguma forma te foi desfavorável, se este empregado dispensado ajuizar uma demanda trabalhista contra você, a jurisprudência ela repudia esse tipo de dispensa e ela tem condenado os empregadores no pagamento de indenizações por danos morais. No próximo bloco você confere mais notícias jurídicas na TV. O quadro Ossos do Ofício traz situações inusitadas vividas pelos oficiais de justiça. E no quadro Nas Horas Vagas, um juiz que busca o descanso nas artes marciais. Não saia daí, voltamos em instantes.
Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. O uso de uniforme contendo logomarca de outras empresas sem a autorização do empregado ou compensação financeira caracteriza violação ao direito de imagem do trabalhador. Assim se manifestou a 7ª turma do TRT de Minas ao julgar o recurso de um empregado que pediu indenização por trabalhar vestindo camisas com propaganda de grandes marcas de produtos eletrônicos sem receber nada pela publicidade. Segundo esclareceu o desembargador Marcelo Lamego Pertence, houve exploração indevida da imagem do reclamante, já que a empregadora não comprovou que o contrato previa a realização de propaganda para os fornecedores da empresa, ou seja, o trabalhador serviu como meio de divulgação da marca de terceiros, realizando tarefa para a qual não foi contratado, e isso caracteriza abuso de direito. A empresa foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$10 mil. A revista de bolsas e pertences dos empregados no final da jornada faz parte do poder diretivo do empregador, mas há limitações. Esse tema foi abordado pelo juiz substituto Júlio Correia de Melo Neto no julgamento de uma ação recebida pela 36ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Ficou comprovado no processo que todos os dias a trabalhadora tinha de abrir a bolsa na frente dos clientes da loja e dos demais empregados. O juiz concluiu que a empresa não agiu com a necessária cautela ao expor a empregada sempre como suspeita de algum delito. O juiz destacou ainda que no mundo tecnológico de hoje já existem sistemas mais modernos de proteção ao patrimônio da empresa. A empregadora foi condenada ao pagamento de uma indenização por danos morais fixada em R$3 mil. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. 24 juízes, sendo 16 provenientes do último concurso, participaram da primeira semana de formação inicial complementar de 2014. Promovida pela Escola Judicial do TRT Minas, a semana tem o objetivo de trazer palestras, debates e oportunidades de troca de experiências sobre temas de destaque na Justiça do Trabalho. Entre os assuntos abordados está a cooperação jurídica entre Brasil e França. A palestrante foi a magistrada de ligação entre os dois países, responsável por auxiliar os contatos entre a justiça francesa e a brasileira em casos de demandas judiciárias nos dois países. A juíza avaliou como tem se dado essa cooperação. Essa relação está sendo muito proveitosa, na verdade, ela está sendo muito eficiente. Eu tenho sido muito bem recebida pelas autoridades judiciais brasileiras e pelo Ministério Público. E realmente, talvez o que podia ser aprimorado, e na França também, é a questão da capacitação dos magistrados para conhecerem as possibilidades de cooperação que realmente existem e que se oferecem a eles. O juiz Mauro César Silva, coordenador acadêmico da Escola Judicial do TRT Minas, destaca a importância de oferecer aos magistrados a oportunidade de discutir a relação entre as justiças brasileira e francesa. É exatamente dar a conhecer aos colegas, sobretudo os novos colegas que estão no curso de formação inicial complementar, o que é a cooperação judiciária, como é que ela efetivamente ocorre, não só no plano teórico, mas sobretudo no plano prático. Já existem acordos firmados entre os dois países. Um deles permite que os juízes possam se inscrever em cursos em diversas áreas de formação oferecidos pela Escola de Magistratura Francesa. A Escola Judicial da Terceira Região tem um convênio com a Escola Nacional da Magistratura Francesa, mas a partir de hoje, eu conversei com ela, nós vamos tornar mais efetivo esse convênio, porque a Escola Nacional Francesa oferece cursos de pequena duração de formadores de investigação
patrimonial, enfim, cursos diversos que podem ser muito úteis para a formação do magistrado brasileiro, sobretudo o magistrado do trabalho. Toda mulher tem o direito de descansar 15 minutos antes de fazer as horas extras. Mas um homem procurou a justiça e conseguiu o mesmo direito. Acompanhe o caso com Camila Cambrai. Há 7 anos, Dayana trabalha como vendedora nesta loja de imóveis. A rotina dela é apertada. Além da jornada de 6 horas diárias, ela cuida da casa e de um filho de 10 meses. Eu acabo acordando, ajeitando as coisas, porque eu tenho que deixar ele na casa da minha mãe para ela poder, né, olhar para mim. Depois venho para o trabalho, faço tudo aqui. Na verdade, eu atendo o cliente, recebo mercadoria, confiro nota, então é meio corrido o meu dia. Assim como Dayana, milhares de mulheres dividem as rotinas de donas de casa e trabalhadoras. Para assegurar os direitos e até a segurança, a CLT possui leis específicas para elas. Garantias como licença maternidade, limite de peso nas atividades com esforço repetitivo e descanso de 15 minutos antes do início de horas extras, caso a jornada precise ser estendida. Direitos importantes que fazem a diferença para as mulheres. Mas e quando os homens resolvem reivindicar as mesmas garantias? Antes eu acho que era mais discriminado, né? Das mulheres que trabalhavam menos. Eu acho que eu mereço igual ou mais. Direito igual, certo? Tanto faz para mulher como para homem. Recentemente, o empregado ganhou na justiça o pagamento de horas extras porque não fazia o intervalo de 15 minutos quando precisava trabalhar além da jornada. A relatora do processo entendeu que, nesse caso, homens e mulheres devem ser tratados da mesma maneira, já que o descanso é uma questão de proteção à saúde do funcionário. Na época da CLT, em que esse artigo foi elaborado, 70 anos atrás, a mulher não tinha inserção no mercado de trabalho que hoje ela tem. E nem o homem participava ou tinha conscientização da importância da sua participação também nas tarefas do lar. Então, a mulher tinha que fazer a famosa tripla jornada, né? E hoje muitos homens se encontram nessa situação. E esse dispositivo, ele uma vez inserido no ordenamento jurídico, ele deveria se estender também ao homem. Primeiro, por causa do princípio da progressividade ou do não retrocesso social. O direito tende a evoluir sempre, nunca a involuir. E outro motivo que é o da proteção à saúde do trabalhador. A reclamada lá, ela não queria deixar entrar e estava só empregada doméstica em casa. E a empregada ligou para ela, tal, para a gente negociar, entrar no apartamento sem precisar fazer o arrombamento, tal. E aí a gente conseguiu essa negociação, entramos, tal, começamos a olhar o apartamento, um quarto, o outro, até que chegamos no quarto que estava fechado. Aí esse quarto fechado, a gente falou, olha, nós temos que entrar nesse quarto também, que tem que verificar tudo. E aí lá vai a empregada ligar novamente para a patroa, a executada, a gente negociou para poder entrar no apartamento, tal, dentro desse quarto. E aí depois de muito conversar com ela, aí ela abre a porta por dentro, ela que estava lá dentro do quarto, com o marido, com o filho, e mesmo a gente estando com 2 policiais, 2 oficiais, tal, ela nos recebeu de camisola e nos acompanhou pelo apartamento vestida de camisola, tal, e tinha um computador lá, que na época tinha muito valor, que é o Macintosh, e ele estava desligado, a gente não sabia mexer nesse computador para poder fazer a ligação. Aí perguntamos para o marido dela, tal, como é que ligava, ele falou, eu não sei mexer. Aí o menino, que devia ter uns 8, 9 anos assim, falou assim, não, eu sei, pode deixar que eu ligo. Várias audiências e também processos para serem julgados todos os dias. Para aliviar a tensão, um juiz do trabalho de Minas escolheu um esporte onde é preciso muito equilíbrio e concentração. É o que você vai ver agora no quadro Nas Horas Vagas. Ele começou no TRT Minas em 1988 como servidor público. Fez carreira. Atualmente, João Bosco Coura é juiz do trabalho. O trabalho do juiz é basicamente conhecer
e solucionar os conflitos, não é, que são trazidos pelas partes, pelo jurisdicionado, até o Poder Judiciário. O trabalho de juiz é cansativo, exige grande esforço intelectual, mas João Bosco Coura sabe como aliviar a tensão diária. Ele aproveita o tempo de folga da melhor forma possível. Se prepara com paciência para praticar uma das coisas que mais gosta, artes marciais, Kendo e Aido. Essas artes começaram no Brasil com a chegada dos imigrantes japoneses. A origem está nas técnicas de manejo da espada. Todas elas são um aspecto diferente de como você usa a espada. O Iai é como eu retiro a espada da bainha e ataco com ela. A outra parte é como eu faço alguns golpes. Tem uma outra parte do Iai que a gente usa as espadas de madeira, os boken, que a gente aprende algumas técnicas. Mas se a gente tentar usar isso em tempo real com a espada de verdade ou a de madeira, a gente não vai durar muito tempo, né? Então a gente tem que fazer a parte de Kendo, que é o treinamento de luta sem ter a possibilidade de te machucar. Então, na verdade, são partes da mesma coisa. Mas para usar as espadas com maestria, é preciso treinar muito. E esses treinos exigem um ritual que vai da utilização de uma indumentária especial a equipamentos de proteção. Para o tórax, eles usam uma armadura que se chama bogo em japonês. Para a cabeça, men, essa máscara de ferro. E kutê para as mãos. Acertado todos os detalhes, hora de começar o treino. Primeiro, uma saudação. A reverência aos antepassados é muito comum nas artes marciais. Outra coisa que chama a atenção são os kiais, gritos que ajudam a liberar energia. O kiai também serve como motivação para a prática do Kendo, sem contar que parece bastante terapêutico. É uma forma de aliviar a mente, né? Em relação ao trabalho, à carga de energia, né, que a gente se expõe ali o esforço intelectual, né, que a gente usa lá, a gente libera aqui. Enquanto a gente está, né, trabalhando a parte do kiai, do grito, de liberar o golpe, né, você está descarregando tensão e se acalmando. Então, quando acaba o treino, a gente sai bem calmo, bem leve. Para quem deseja aliviar a mente e encontrar o equilíbrio, parece que realmente não tem nada melhor. Mas será que qualquer pessoa pode praticar essas artes? Qualquer pessoa pode treinar, desde de criança até mais velho, a idade que tiver, né? A questão da técnica você vai pegando com o tempo, né? O objetivo nosso até é a gente, nessa convivência com o treino, ir passando valores, princípios que a pessoa vai levar para o dia a dia. Com relação à prática, a gente já viu que é preciso ter muita concentração. E se a ideia é moldar corpo, mente e espírito por meio do treinamento correto no manejo da espada, ainda bem que os inimigos nas situações de combate são imaginários. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Até a próxima semana!